Trabalho. Declaro aberta a sessão plenária ordinária número 46 de CRT 01 e a primeira sessão plenária da nossa gestão. Quero registrar aqui a presença do Altomir Passos, presidente do Sintec DF. Gostaria de convidar o presidente do CFT Sakamoto para compor a mesa conosco. Vamos iniciar a verificação de quórum. Conselheiro Antônio de Oliveira. Antoniel de Oliveira. Aparecido Janelson Moraes Nascimento. Ciro Tomé Pereira. Emanuela Abrante de Lacerda Fernandes. Francisco de Assis Soares Ferreira. Geraldo Alves Pereira Júnior. Ítalo Libini Nunes de Souza. João Rocha de Assis. Júnior Honório de Medeiros. Marcos Franco Figueira. Renata de Oliveira Guimarães. Valéria Borges da Silva. Wesley de Almeida Vitorino. Wilton Cardoso de Araújo. Daniele Couto. Presente. Eurivaldo Soares. Presente. Demístolo Mendes Ribeiro. Valdivino Eterno Leite. Presente. Wellington Siqueira de Medeiros, presente. Vamos à execução do hino nacional. As margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, entre o seio, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil nos olhos denso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Nossa vida no teu seio mais amor.
Quero agradecer aqui o presidente Gilberto Sakamoto, por sempre ceder o espaço quando solicitado pelo CRT 01 para nossas reuniões, inclusive o auditório para nossa reunião plenária, a quem eu passo a palavra para suas considerações. Bom, bom dia a todos, bom dia a todas. Quero aqui cumprimentar toda a diretoria, presidente Wellington, quero agradecer o convite de estar aqui participando da primeira plenária, né, de CRT 01. Muito obrigado. Também quero aqui parabenizar todos os diretores, a diretora, os conselheiros e conselheiras eleitas, voto direto, democraticamente. Vocês têm agora 4 anos de mandato para exercer uma função nobre, que é a defesa da sociedade e pela valorização dos nossos profissionais técnicos. Eu desejo a todos vocês sucesso nessa caminhada. Junto, vamos continuar construindo o conselho cada dia melhor, certo? Eu posso ocupar um tempinho aqui para... Não é a primeira vez, né? Tá certo que nós temos a oportunidade de estar conversando. Nesse primeiro momento, né, o CFT 6, do 01, deve estar reorganizando, reestruturando os conselhos, né. Eu digo que não é que a gestão anterior fez nada errado, né, veio a gente está fazendo a continuidade, né, como o 01 está fazendo a continuidade, mas que cada gestor, né, cada diretoria que entra, ele tem gestão, é uma arte de, né, colher resultados. Então cada um faz de um jeito. E a gente tem um jeito de fazer, o Ayrton, né, da diretoria, jeito de fazer, e a gente está fazendo hoje reestruturação, esse primeiro mês de trabalho, certo? Então, é difícil, mas assim, dizer que esses 8 anos nós crescemos como conselho, certo? Nós valorizamos muito nossos técnicos, esses 8 anos de trabalho, tanto das regionais quanto da diretoria federal. Só para vocês terem ideia, eu estava consultando esses dias o número, né? O número de TRT recolhido tem crescido muito. No ano passado foram mais de 1.100.000 TRTs recolhidos. Este ano já está atingindo quase 700.000 TRTs. Ano passado nós registramos mais de 60.000 técnicos, novos técnicos. Este ano já agora, no final de julho, 40.000 técnicos. Então nós estamos muito pujantes, nós estamos crescendo bastante. Isso é trabalho de todos nós. Então nós vamos dar essa continuidade. Mas também quero dizer que nós podemos avançar muito mais, e nós queremos fazer isso, né. Fazer um trabalho de qualidade, oferecer serviço de qualidade enquanto conselho para a defesa da sociedade, prestando serviço de qualidade, né. Para isso, nossa fiscalização tem que funcionar bem, né. Nós temos que qualificar, capacitar, atualizar nossos técnicos, para que esses técnicos possam, competir, ter mais competitividade, ter mais qualidade na prestação de serviços e ter maior produtividade, né. Quanto mais o técnico é capacitado, ele produz mais, ele tem mais competitividade, é isso que nós queremos dar para os técnicos. Mais do que isso, é a valorização, nossa diretoria, o Alexandre chegou agora, né, Alexandre? Temos como compromisso é a valorização dos profissionais técnicos. Nós vamos trabalhar incansavelmente nesses 4 anos pela valorização. Só para começar, nós agora já estamos começando, nós estamos renovando o contrato com a ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Nós queremos que todos os técnicos registrados no conselho que esteja adimplente, consulte a norma gratuitamente, por tempo indeterminado. Você entra hoje no nosso contrato, é de 40 minutos por norma, certo? Você tem direito a acesso. Nós queremos indeterminadamente. É isso que nós estamos já acertando com o presidente do ABNT, nós tivemos reunião semana passada,
A outra informação, nós estamos realizando a 7ª semana dos técnicos industriais, dia 23 ao 25 de setembro, em Fortaleza, com o título Valorização do Profissional Técnico. O que é isso? Nós vamos levar várias empresas de grande porte, como a Petrobras, a IPUB Nacional, outras grandes empresas, todos os setores, não para falar da empresa, mas sim falar do profissional técnico que ali trabalha. Qual o valor do profissional técnico? É isso que nós temos que mostrar para a sociedade, tá certo? Que a sociedade não conhece a gente ainda, certo? Muitas empresas conhecem sim, né? As grandes empresas. Eu trabalhei na Sabesp faz 50 anos atrás, e 50 anos atrás a Sabesp já valorizava o técnico. Mas tem grandes empresas ainda que não sabem que existe o técnico, certo? Então, para isso, a gente tem que mostrar, dar o valor do técnico. Por exemplo, a gente tem trabalhado em São Paulo, né, eu era presidente de São Paulo, a gente trabalhou bastante nesse sentido nos condomínios. No condomínio, quando uma pessoa vai lá e diz que tem que reformar o apartamento, o síndico fala, não, procura um engenheiro, procura um arquiteto. Se o porteiro vai falar, procura um pedreiro, procura um eletricista, mas nunca fala do técnico, certo? E o técnico, aquele que tem a técnica, é aquele que tem a prática. É a pessoa que realmente faz a coisa acontecer e a gente não é reconhecido. Então, isso tem que mudar, tá certo? Isso que a gente vai trabalhar, que lógico que isso vai demorar, vai demandar tempo. É serviço de formiguinha mesmo. Mas nós precisamos trabalhar nesse sentido. Então, quando a gente fala, vamos falar lá em Fortaleza, 3 dias vamos falar da valorização, eu quero ver, Wellington, que o pessoal, comunicação, esteja lá, faça matérias e publiquem qual o valor do técnico. E nós vamos chamar mídia, nós vamos chamar todas as regionais, todos os regionais vão estar lá, cada um no seu estado vai publicar pela valorização dos profissionais técnicos. É assim que a gente vai trabalhar, tá certo? Não adianta, não é que não adianta, a gente pode ir para o Jornal Nacional falar da nossa categoria, mas isso custa muito dinheiro, a gente não tem dinheiro para isso, certo? Então a gente tem que fazer serviço de formiguinha. Isso que nós vamos fazer nesses 4 anos e tenho certeza vocês vão estar junto, nós vamos caminhar junto nessa direção, certo? A eleição já passou, tá certo? Nós agora temos que olhar para a sociedade, olhar para o futuro dos técnicos e trabalhar para os técnicos. Esse é o nosso grande objetivo. Gostaria muito de contar com vocês. Tenho certeza que vocês vão nesse mesmo caminho e juntos vamos construir esse conselho cada dia melhor. Tá bom, pessoal? Grande abraço, obrigado, pessoal. Obrigado, Sakamoto. O CRT e o CFT, a composição do sistema das autarquias são feitas pela diretoria e pelo plenário. O nome do CRT 01 e do plenário da nossa autarquia, conte com o nosso apoio, então, para que possamos caminhar juntos. Um dos pilares que nós temos como premissa para desenvolver dentro do CRT 01 é realmente a valorização profissional. Inclusive, no primeiro semestre, eu estava como conselheiro federal, tive a grata satisfação de anunciar que o CRT 01, em relação ao ano passado, teve um índice de aumento nos 3 primeiros meses de 30% de emissão. E contem conosco, necessários, nós estamos aqui em Brasília, muito perto do CFT, e o interesse nosso é que caminhamos dentro de um mesmo propósito. Obrigado, Ayrton, com certeza não me junto. Mais uma só informação, pedido, né? Conselheiros, certo? O papel do conselheiro é fiscalizar um pouco a gestão da diretoria, também de ajudar a diretoria a construir, né? Não adianta o conselho puxar de um lado a diretoria, puxar do outro lado que a gente vai para o lugar, certo, velho? O conselheiro está aqui para ajudar a diretoria a construir, fiscalizar sim, mas também construir juntos. Não é para fazer oposição por fazer oposição. Tem problema? Tem. Todo dia nós temos, mas tem que procurar pessoalmente o presidente, a conselheira, conversar, não numa plenária, abrir a boca falando porcaria, tá certo? Isso denigra a nossa imagem. Tem muita gente denigrindo a nossa imagem bestamente.
sem nenhuma razão, certo? Só para dizer que é oposição. Não é esse de pessoas que nós queremos. Nós queremos pessoas que queiram construir, certo, Wellington? E precisamos desse tipo de pessoa. Não adianta eu vir aqui para falar mal, tá? Essa pessoa não está contribuindo com nada, ela está denegrindo a nossa imagem, está denegrindo a pessoa, o técnico industrial, certo? Então eu peço encarecidamente para todos, certo, que realmente olhem para frente, olhem para a sociedade, olhem para os técnicos, trabalhar juntos, né? Diretoria do Conselho Federal, diretor regional e conselheiro federal, conselheiros regionais juntos. Pô, tem divergência? Vamos conversar, tá certo, Herto? Sempre vamos conversar, vai estar aberto para diálogo, né? Nunca nós vamos fechar portas, né? Mas então, é importante, tá, pessoal? Estejam junto com a diretoria, tá bom, pessoal? Obrigado. Bom, dando continuação à nossa plenária, vou passar a palavra para os comunicados da diretoria executiva e quero registrar a presença aqui do Alexandre, diretor da FT, da fiscalização da FT. Obrigado pela participação. Os conselheiros que não estavam na hora da chamada, por favor, que se manifestem. Geraldo Júnior. Registrado. Não. Registrado. Emanuele Abrantes, Registrado. CRT 01. Registrado. Bom, vou passar a palavra para os comunicados da aqui para o esquerdo, Daniel, algum comunicado? Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu quero dar as boas-vindas, parabenizar a todos pela eleição, pelos votos conquistados, pelo trabalho realizado, e em especial as mulheres desse plenário. Então, quero parabenizar especialmente, dar as boas-vindas, desejar um trabalho de excelência para a Emanuele, para a Renata e para a Valéria. E também para a Natália, que, né, não está presente porque é suplente, mas que vocês representem todas as técnicas da nossa composição, do nosso regional, dos 3 estados, e contem comigo para que a gente aí realize um bom trabalho. E eu tenho certeza que não só comigo, mas com toda essa diretoria, e estendo aí essa parabenização a todos os demais conselheiros. Obrigada. Obrigado, Daniele. Passa a palavra ao nosso diretor de cidade. Bom dia a todos. Quero parabenizar a todos aqui, para gente. É um plenário totalmente renovado, né? É um plenário muito eficiente, né? Todos eleitos, todos capacitados. E nós estamos aqui à plena disposição desse plenário para atendê-los no que for conveniente essa diretoria. E nós estamos à disposição a todos os técnicos desses nossos regionais e do Brasil. E assim seguimos com a força de vocês, com a vontade de vocês, com o trabalho de vocês juntos. Muito obrigado a todos. Obrigado, Andrade. Passa a palavra ao nosso vice-presidente, Valdivino. Bom dia, senhores diretores, presidente do CFT, Gilberto Sakamoto, meu amigo. Prazer estar contigo aqui nessa mesa. Bom dia, meus amigos conselheiros, senhores conselheiros eleitos. Eu quero cumprimentar a todos na pessoa do Ciro Tomé, que é da nossa gestão passada, né? Veterano. E pedir a cada um de vocês que se dediquem. Pedir a cada um de vocês que se dediquem e, sobretudo, coloque na frente Deus na vida de vocês. Vocês colocando Deus na frente de vocês, vocês vão ter hombridade, vão ter responsabilidade e vão poder conduzir melhor os atos de vocês como conselheiro. Muito obrigado. Obrigado, Valdivino. Eu passo a palavra para o diretor administrativo, Temístocles. Bom dia a todos.
desculpa aí o atraso, né? Cumprimentando aqui a mesa, a pessoa do Sakamoto Joelito, completo os demais, e principalmente os conselheiros aí, que é a razão, né, da existência aqui desse plenário, né? Que nós possamos juntos, né, fazer uma boa administração, né, colocando sempre o técnico, né, o que é o profissional em primeiro lugar. Muito obrigado. Obrigado, Temício. Nós teremos algumas informações aqui da presidência. Nós recebemos do Sakamoto para participarmos da Semana do TEC, que acontecerá em Fortaleza, de 23 e 25, sendo o deslocamento de ida dia 22 e o retorno dia 25. Peço àqueles que ainda não fizeram a confirmação, façam os titulares, porque para convocarmos o suplente, é necessária a desistência do titular. A gente precisa fazer a aquisição de passagens, algumas já foram até adquiridas devido à majoração de valores perto do evento. Solicito àqueles que ainda não fizeram a confirmação que façam, por favor. Nós teremos agora treinamento sobre a questão do aparelho que vocês receberam para votação, para que vocês sejam instruídos. Nós iniciamos o processo. Convido o Hélio, por favor. Oi. Bom dia a todos. Meu nome é Hélio, sou e o sistema de votação nosso, ele é bem simples, porém eles podem dar às vezes algumas confusões. No caso do tempo, a gente vai ter dado no telão, nós vamos ter 3 opções: 1, 2 ou 3, se não abstenção. O que acontece? A gente só clica no botão a partir do momento que o presidente dá a ordem em votação. Porque se a gente apertar o botão, seja qual for deles, antes dele falar, não vai computar o voto. E se apertar novamente aqui, ao invés de ficar o número 1, vai ficar o número 11. Então o sistema não vai entender e é onde começa o problema. Então, a partir do momento que o presidente falar em votação, a gente aperta o time, a gente dá coloca ali e apertou aqui, ele já vai para a tela. Você pode colocar em votação, Vitor, por favor? Uma questão que a gente tem também é igual aconteceu agora. Existe um delay no nosso sistema e é muito comum que esse sistema sem fio. Então, às vezes, a gente aperta o número 1, só que não vai aparecer de imediato. Eu usei o presidente, você viu que eu apertei, até eu acabo me confundindo olhando aqui para o controle, porque ele às vezes demora 3 segundos, 4 segundos. A gente tem 50 segundos para votar. Então, assim, apertou uma vez, não apareceu, pode ficar tranquilo que vai aparecer. Porque se a gente apertar mais uma vez, aí ele acontece o erro, tá? E todos os senhores estão com controle? A gente vai fazer, pode voltar essa votação, Vitor, por favor? A gente vai fazer essa primeira, só um treinamento, tá? O sistema nosso, gente, ele tem validade jurídica. Então, assim, a gente não pode ficar votando votação, resetando. Às vezes, quando o colega não consegue votar, 1 ou 2, a gente pega e volta verbalmente para a mesa diretoria, para não precisar votar toda a votação, tá? Para não ter alteração na votação depois no final. Pode colocar, Vitor, por favor, essa votação. Aí a gente, senhores, podem apertar, tá? 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3. É sempre, as opções é padrão. 1 sempre é sim, só 1. É só um botão. Tem que redefinir ela. Bota aí, redefine a votação.
Apareceu? Calma aí. Deixa eu redefinir essa daí. Enquanto ele faz a redefinição também, o voto pode ser alterado. Eu votei errado, votei 1, queria votar 2, ou votei 2, queria votar 1. Você pode refazer a votação dentro do prazo de 50 segundos. A votação. É a primeira lá. F5. Aí vamos colocar agora em votação, tá? Vai começar o cronômetro ali dos 50. Pode dar o play aí, Vitor, por favor. Isso. A partir daí vocês já podem votar. E nessa tela, nesse painel, vai aparecer o nome de vocês que já estão votando. Eu vou votar aqui pelo o keypad do presidente, só como modelo. Isso. Isso. Não computou. Isso. Tá bom? Temos o colega Antoniel. Isso. Apareceu. Caso ele não venha, a gente aperta um OK. Se ele não for, pode apertar OK. Isso. No caso aqui, só o do seu Antoniel que foi, então eu já identifiquei que tem. É no keypad dele. A gente vai fazer a substituição ali rapidinho e já trago. Bom, e no demais é isso. O tempo de 50 segundos está presente. A gente colocou, era 30. Como é a primeira votação, a gente colocou um tempinho maior, mas nas próximas a gente vai baixar novamente para 30 segundos. Perfeito. E caso algum aparelho não funcione ou não consiga votar, o voto pode ser manifestado verbalmente. Então, no caso do senhor aqui, se tivesse na votação mesmo, a gente não precisaria votar todos imediatamente. A gente conferiu, na hora que conferiu deu tudo certo. Faz o ao vivo, deu problema. Então a gente já vai trocar para o senhor ali. Bom? E após o encerramento dos 50 segundos, você não consegue votar mais. Se houver necessidade, faça a manifestação verbal. Deu os 50 segundos, acabou. O senhor pode continuar, tá, presidente? Que aí eu só faço a substituição do Antoniel. Bom, item 4 da pauta, discussão e aprovação da ata de sessão plenária número 45. Vocês receberam a ata, que foi da última plenária, onde não houve a nossa participação. Dando OK ao sistema de votação, nós vamos abrir para votação. Aprovação. 2. Não aprovação. 2. Abstenção. 3. É aprovação ou abstenção? 1 aprovado, 2 não e 3 abstenção. A ata está sobre debate. Alguém tem alguma manifestação? Bom, não havendo, nós vamos aguardar então a liberação do sistema de votação. Em votação.
Em votação. Faz uma pressãozinha ao fundo. Voltou. Voltou. Gente, eu passei 4 anos votando aí, às vezes a gente tem que segurar a base dela no fundo para poder pressão. Então, aprovada a pauta por 14 votos, por unanimidade. Tendo a pauta aprovada, a ordem do dia, apresentação da assessora contábil sobre os balancetes, relatório contábil de maio a junho de 2026, com aprovação e deliberação de ato de referendo 007. A prestação de conta precisava de ser aprovada, porque nós temos prazo para encaminhamento, então foi aprovado pelo presidente por ato de referendo e agora precisa ser validado por esse plenário. Então, nós vamos à apresentação. Valida, você está com a palavra. Diretoria, conselheiros e conselheiras. É um prazer estar aqui hoje, né, nossa primeira reunião plenária oficial com a nova diretoria, né. Bom, me apresentar, meu nome é Thalita, sou assessora contábil do CRT 01, estou aqui desde 2019, faço parte aqui do departamento contábil desde a abertura, estou aqui há 7 anos e meio, e hoje, considerando que é a nossa primeira plenária com a nova gestão, eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre o que é a contabilidade pública, quais os conceitos, o que a gente vai tratar aqui, para que eu não apresente de imediato os números, para que vocês possam ter conhecimento, primeira vez que a gente se vê e tal. A contabilidade pública é muito mais complexa do que uma contabilidade societária, então tem conceitos, legislações que eu entendo ser necessárias e importantes para passar aqui para vocês hoje, tanto para a diretoria quanto para o plenário, e para a futura comissão de tomada de contas que a gente vai estar trabalhando em conjunto aí nas próximas reuniões. Então, eu vou trazer aqui para vocês agora uma breve introdução sobre noções do que é o nosso conselho, o que é a contabilidade pública, o que nós precisamos observar, como que a contabilidade pública é feita, como que a nossa contabilidade do CRT é feita, como que é feita a prestação de contas, né? E quais são a legislação que nós seguimos. Tá? Pode passar o slide, por favor? Bom, então o primeiro conceito aqui que eu quero deixar para vocês é que o CRT 01, né? E o CFT e CRT são uma autarquia federal. Tá? Então, o Conselho de Classe é considerado administração pública. Né? Nós temos a nossa lei de criação, então, estamos dentro do conceito do que é uma autarquia federal. Então, a nossa classificação é como uma autarquia federal. Então, os recursos que nós recebemos, provenientes das anuidades, taxas, as receitas que são arrecadadas pelo Conselho, é considerado um recurso público. E, por isso, nós temos a prestação de contas para o TCU, que é o Tribunal de Contas da União. Tá? Então, nós fazemos o registro das nossas receitas e despesas, fazemos a prestação de contas não só para os técnicos e sociedade, mas também para o Tribunal de Contas da União. Tá? Então, o setor contábil está à frente dessa linha de prestação de contas, né, onde nós fazemos o registro, todas as movimentações financeiras, orçamentárias e patrimonial. Esse registro é feito mensalmente, apresentado para vocês. Cada reunião plenária pode ser de forma trimestral ou semestral. É apresentado primeiramente à comissão de tomada de contas e depois ao plenário, tanto do CRT quanto do CFT. Tá? E depois todas as nossas contas, tudo isso aqui que eu vou falar para vocês, é publicado
Então, todo o trabalho da contabilidade é um trabalho que é auditado e é um trabalho transparente que é publicado em nosso portal do site. Pode. Essas, então, são as normas que regem a contabilidade pública que a gente aplica aqui no CRT 01. A principal lei é a Lei 4.320. Ela trata sobre o orçamento, os estágios da receita e da despesa e os balanços. Temos as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, que rege o regime de competência, o enfoque no patrimônio público. Tá? Temos um manual aplicado ao setor público, que é onde tem os procedimentos e demonstrações. Ele é um manual bem extenso, que traz todas as recomendações, as formas de fazer. Então, ele traduz um pouco a legislação, né? Temos a instrução normativa do TCU, número 84 de 2020. Tá? Então, ele trata sobre a transparência, sobre o relato integrado, que é isso que estou falando para vocês. Anualmente, nós precisamos prestar contas, fazer um relato integrado, e isso tudo tem que ser publicado, tem que ser transparente. Então, todas as nossas ações aqui, elas precisam ser publicadas, dar transparência tanto à sociedade quanto para a fiscalização junto ao TCU. Temos a decisão normativa do TCU 216, que trata sobre os dados abertos e a consolidação das contas pelo federal. Então, entendemos o que as contas, a gente presta contas para o CRT 01 e o CFT também ele consolida essas informações do sistema. Tá? Então, somos único sistema. E temos, então, a resolução do CFT, a 126, que trata sobre a prestação de contas. Então, é nessa resolução que nós verificamos a parte de orçamento, reformulação e o prazo que nós temos para prestar as contas também para o CFT. Tá? Então, toda prestação de contas, ela vem para a CTCO aí, plenário do CRT e é encaminhada também para a homologação do CFT. Bom, então, tratando um pouquinho como é que funciona, né? Nós temos um orçamento que ele é anual. Então, o orçamento ele se inicia sempre em janeiro, a partir do dia 1º, e finaliza em 31 de dezembro. Tá? Então, o orçamento ele respeita o ano civil. O orçamento ele é sempre equilibrado, então a receita ela vai ser sempre igual à despesa. Tá? Então, nós fazemos o levantamento da previsão de receita e fazemos a fixação da despesa, considerando o período de 12 meses. Tá? E os valores são iguais. Dentro das despesas, nós temos as despesas correntes de custeio, então despesa com pessoal, aluguel, condomínio, energia, ou seja, toda a parte de estrutura administrativa do conselho. E temos as despesas de capital. Capital se considera-se as despesas de investimento. Então, aquisição de mobiliário, computadores, veículo, terreno, imóvel, isso é investimento, isso é capital. Se for fazer uma reforma numa sala própria, né? Se for reforma em sala de terceiros, não é capital. Então, o capital é uma despesa que é o patrimônio do conselho. E nós temos aqui, então, os estágios da receita. Né? Então, a receita, a gente faz a previsão no orçamento, nós fazemos o lançamento quanto à arrecadação e o recolhimento. Tá? E aqui dentro do CRT nós temos as anuidades, taxas, multas, juros, dívida ativa e as receitas de aplicação financeira. Pode dar sequência? No caso da despesa, toda despesa do conselho ela passa pelos 3 estágios. É o empenho, a liquidação e o pagamento. Então, nós temos um orçamento anual. Toda despesa ela precisa vir a partir de um empenho. O empenho é você reservar aquela dotação para determinada despesa. Né? Então, por exemplo, eu tenho que pagar um aluguel. Então, vou fazer o empenho em nome desse locatário. E esse locatário vai ter um empenho em nome dele, reservado numa rúbrica distinta para despesa com locação. Em valor, no caso, pode ser estimativo, ordinário ou global, a depender do tipo de despesa. Tá? E quando eu faço esse empenho, eu já reservo essa dotação, ou seja, aquele valor do orçamento, ele passa a ser reservado para aquele determinado fornecedor. Quando
transcorrido o mês, esse aluguel já é devido, é feita a liquidação. A liquidação é quando se confirma que o serviço foi prestado, que o material foi entregue ou que o aluguel foi realmente utilizado naquele espaço, tá? Então, a liquidação é quando aquilo realmente acontece, confirma-se a entrega do material ou do serviço. E o pagamento propriamente dito é quando realmente sai o valor de dinheiro do banco, tá? Então, a despesa passa por esses 3 estágios obrigatoriamente, e ela se inicia lá em janeiro e pode finalizar em dezembro. Então, eu posso ter um único empenho estimativo para o ano inteiro para a conta de energia elétrica, por exemplo. Então, eu faço um empenho estimando quanto que eu vou gastar de energia elétrica, quanto que eu vou gastar de aluguel. Se eu tenho um contrato, eu posso fazer um empenho global, porque eu sei exatamente o valor de início e fim desse contrato. E o empenho ordinário, por exemplo, eu fiz uma compra única de um material de expediente. Então, é uma única vez, eu não preciso estimar esse valor outros momentos, tá? E o resultado, que a gente vai tratar aqui sempre, mensalmente nós temos a apuração entre o que foi arrecadado, nossa receita, e o que foi liquidado e pago, que é a nossa despesa, né? Então, eu vou tratar aqui com vocês se houve superávit ou déficit. Superávit, a nossa receita foi superior à despesa. Déficit mensal, pode ser que a despesa daquele mês foi superior à receita, tá? Desde a fundação do CRT 01, nunca tivemos déficit orçamentário no ano, tá? Então, sempre nós temos equilíbrio orçamentário, ou seja, nossa receita se equilibra com a despesa. Então, nós temos, então, na verdade, um superávit orçamentário, que é a sobra desse valor. E o ciclo orçamentário aqui do nosso sistema CFT-CRT funciona da seguinte forma, né? Nós temos a proposta orçamentária, como eu falei para vocês, ela é feita agora, a gente vai preparar ela para 2027, já vamos começar agora em meados de setembro, agosto para setembro, tá? Ela é feita com todo o conselho, é feito o plano de ação com o pessoal do planejamento e a contabilidade faz a proposta orçamentária, tá? Então, nesse plano de ação é colocado todas as ações que o conselho pretende fazer para o ano seguinte, projetos, atividades, né? Muitas ações têm valores financeiros orçamentários e outras não têm valores. Então, por isso que a gente tem um plano de ação que contempla todas as ações do conselho, sejam elas financeiras ou não, e temos o orçamentário, para aquilo que a gente precisa de valor para realizar aquela ação, aquele projeto, aquela atividade, tá? Nosso prazo para enviar o CFT da proposta orçamentária para o próximo ano é até o dia 31 de outubro. Às vezes há essa flexibilização de data, porque algumas informações também dependem do CFT. Então, se o CFT atrasa, a gente tende a pedir essa solicitação, porque tem informações necessárias, que são as diretrizes, né? Então, dentro do planejamento, do plano de ação e da proposta orçamentária, nós temos que atender às diretrizes do sistema CFT-CRT. Tá? Percentuais que a gente vai aplicar na fiscalização, na comunicação, nas atividades finalísticas. Então, tudo isso é levado em consideração no momento da gente fazer a proposta orçamentária. Tá? Essa proposta orçamentária ela é discutida com a diretoria, com os setores, com a comissão de tomada de contas e é trazida aqui para o plenário também para a gente discutir, homologar e aprovar. Então, a gente faz esse trabalho, temos até 31 de outubro para estarmos aprovando na CTCO e aqui no plenário e encaminhando ao CFT. Tá? Dentro também da proposta orçamentária, podemos ter reformulações durante o ano. Tá? Nós tivemos já uma reformulação este ano, que foi para incluir o superávit financeiro a ser distribuído para o CRT 05 e para o CRT 06, com base na resolução do CFT. Tá? Mas as reformulações, elas servem caso, por exemplo, a gente faça uma estimativa da receita e que transcorrido o ano, vamos chegar agora em julho e agosto, a gente observa que a gente já arrecadou 80% daquilo que a gente previu de receita. Se a gente entender que vamos avançar mais de 100% daquilo que a gente orçou, nós podemos fazer uma reformulação, aumentando o início do valor previsto para a receita, por exemplo. Tá? Então, há uma possibilidade de reformular o orçamento, caso seja necessário, ou reduzir o valor da receita, da despesa, ou para incluir alguma despesa de capital que não foi prevista. Bem?
Nossas reformulações, o limite tem até 3 no ano, o limite para fazer reformulação é 16 de novembro e tem que ter o parecer da comissão de tomada de contas com pelo menos 3 membros. Tá? Então, quem faz essa apresentação sou eu, nós nos reunimos com a comissão de tomada de contas, eu passo para vocês mensalmente todo o material antes da reunião, para vocês avaliarem, nós nos reunimos, nós tiramos todas as dúvidas e depois que vocês voltam. Pode passar. Pode passar. Isso aqui é só para vocês entenderem um pouquinho, tá? Então, dentro do setor contábil, nós temos as demonstrações oficiais e obrigatórias, né? Então, todos os meses eu vou passar para vocês o relatório contábil e ele vai vir com todos os balanços demonstrativos e temos também os demonstrativos que eu encaminho para uma análise menos técnica, vamos dizer assim, né? Que é complicado para vocês analisar um balanço orçamentário financeiro, é muito técnico, mas é obrigatório que eu passe para vocês porque é a demonstração oficial, tá? Então, o balanço orçamentário, ele demonstra aí a receita arrecadada, a despesa realizada e se houve superávit ou déficit. O balanço financeiro, ele demonstra o saldo que a gente tem em banco, né, do exercício seguinte. O balanço patrimonial, os bens e direitos e obrigações e o patrimônio líquido do conselho. Pode passar? Temos também as variações patrimoniais, elas demonstram o resultado do período com relação à parte patrimonial, o fluxo de caixa, as entradas e saídas das operações e as notas explicativas, onde é trazido todo o detalhamento de tudo que ocorreu, tanto do superávit, déficit, receitas, despesas. Então, o detalhamento oficial, essa nota explicativa é feita sempre ao final do ano, quando a gente apura o valor final do exercício. Pode passar? Bom, atualmente, né, o que há de novo aí que a gente tem consolidado é que o Conselho Federal tem no relatório de gestão as informações de todos os regionais. Então, anteriormente, no relato integrado, cada conselho regional fazia o seu próprio, mas hoje o federal tem a obrigação de consolidar essas informações, ou seja, a sociedade precisa entender como é que funciona todo o sistema, como é que o sistema CFT, CRT trabalha, quais são as ações, quais são as diretrizes e onde a gente está chegando, de onde a gente já conseguiu concluir, né? Como eu falei, todos os dados são abertos, então nós temos ali o nosso site, onde tem o portal da transparência, então é divulgado e é publicado não só a parte contábil, mas também portarias, né, folhas de pagamento, então toda essa parte do conselho que não é segredo, né, não é tratado como segredo, precisa ser divulgado. O federal supervisiona a qualidade dos dados e o regional segue publicando as suas contas, tá? Quando a gente for fazer a prestação de contas ao CFT, nós precisamos encaminhar alguns documentos, né, que é a análise da parte contábil, o parecer da comissão de tomada de contas. Esse mês, especificamente, nós vamos fazer a aprovação ad referendo, porque nós temos aí esse prazo para envio ao federal, tá? Então, hoje eu vou estar apresentando para vocês o primeiro semestre de 2026. Eu tenho prazo até amanhã para estar encaminhando para o CFT. Então, hoje a gente vai apresentar e vamos fazer uma aprovação ad referendo. Mas para o próximo, eu vou estar reunindo primeiro com a comissão de tomada de contas, nós vamos fazer a apresentação, a comissão vai votar, aprovando, segue aqui para o plenário. Então, são 2 etapas diferentes. Tá? Então, parecer da comissão de tomada de contas com aprovação mínima de 3 membros, o extrato de ata do plenário, que a gente aprova as contas, tá? A conciliação bancária, os demonstrativos e as informações exigidas por TCU. Pode enviar. Tudo isso eu encaminho para o CFT. Pode. Mínimo 4? Não, mas o mínimo para aprovação. Para aprovar. Não, mas a aprovação. Dos 5, precisavam 3 aprovar. E continua sendo 3, né? Só 2? Então, Três. então continua. Porque vai ter Continua sendo 3. Não, vai ter um coordenador. 3 membros. Ela não falou sobre julgamento. É a necessidade de aprovação do mínimo 3. Tem que ter a maioria.
2 votos para aprovação seria suficiente. Como temos uma comissão de 4. Coordenador, 3 votos. Maioria. Aham. Então tem que até passar essa pela resolução deles, são 3 membros. É. Então a gente passa a nossa a nova composição aqui, né. Bom, então toda essa documentação ela tem que ser enviada pelo CFT, eu faço esse envio através de um sistema chamado auditoria.net, né. Essas contas são apresentadas e homologadas pelo CFT, tá. E também a gente tem auditoria independente anualmente, né, e temos aí a fiscalização por parte do Tribunal de Contas da União. Então, o meu papel aqui dentro do CFT, CRT 01 é fazer o registro dessas receitas e despesas, né, fazer o fechamento mensal do relatório contábil, encaminhar à diretoria e à CTCO com apresentação trimestral ou semestral, dependendo do prazo, né. Eu faço também a elaboração da proposta orçamentárias, reformulações, transposições, empenhos, liquidações e pagamentos. Também trabalho dentro da parte das rotinas de departamento pessoal, então sou responsável pela folha de pagamento, férias, admissões, rescisões, todas as declarações para a Receita Federal, E-Social, FDRINF, DCTF Web. Faço assessoria também à diretoria, à CTCO. Trabalho aí na linha de frente junto ao financeiro, ao RH, né, superintendência e ao gabinete. E faço toda a assessoria da parte de pessoal, contábil e fiscal do Conselho CRT 01. Bom, esse é o nosso calendário, como eu falei para vocês, nós temos agora a prestação de contas do balancete do primeiro semestre, que eu vou apresentar na sequência para vocês. Então, o prazo limite é 31 de julho. Então, hoje, como é 29, nós vamos apresentar hoje, fazer o ad referendo para que eu possa encaminhar amanhã ao CFT através do sistema auditoria.net. Tá? Então, a gente sempre cumpre o prazo certinho, direitinho. Nossas contas vão ser passadas também para apresentação e prestação de contas junto ao CFT, né, para aprovação do plenário do CFT. Rita, a prestação de contas é encaminhada à comissão de tomada de contas para que a mesma possa fazer a aprovação. Como nós ainda não temos as comissões montadas, então, nesse caso, eu aprovei para o ato de referendo. Mas as próximas serão aprovadas pela comissão de tomada de contas. Anualmente, nós vamos nos reunir, possivelmente ali em meados de fevereiro. Em fevereiro, a segunda obrigação é que a gente encaminhe o relatório final, aí será para a gente fazer a análise de janeiro a dezembro, ou seja, do exercício de 2026, né. Essa aprovação ela vai vir junto com o relatório integrado, tá, porque nós temos até a data de 10 de março para encaminhar o CFT, ok? E a gente tem que fazer a publicação no nosso portal da transparência até 31 de março. Nossa proposta orçamentária, nós vamos começar a tratar ela agora a partir de agosto e setembro, e nós vamos trazê-la aqui para o plenário em meados de outubro, que o nosso prazo limite do CFT é 31 de outubro. Como eu disse, esses últimos anos tem se alongado um pouquinho aí o prazo, eles postergaram um pouquinho o prazo, porque às vezes o CFT também demora para encaminhar algumas informações às diretrizes que são obrigatórias a gente cumprir. E a reformulação, caso haja, a gente tem até no máximo dia 16 de novembro para estar fazendo, tá? Então, todos esses demonstrativos, toda a parte de prestação de contas, ela passa tanto pela comissão de tomada de contas quanto para o plenário, tá? Então, nada vai ser finalizado, vai ser aprovado sem que vocês tenham conhecimento. E todas essas informações também ficam publicadas no nosso portal da transparência, no nosso site oficial. Finalizamos. Então, só para finalizar aí, né, a contabilidade pública não é burocracia, é o que dá ao plenário a segurança para a gente decidir, para que vocês decidam, né? Ao profissional a certeza de que a anuidade é bem aplicada, e ao CRT a credibilidade perante ao CFT, ao TCU e à sociedade. Então, o papel da contabilidade é trazer transparência e prestação de contas. Muito obrigada, e agora eu vou apresentar para vocês o relatório referente a primeiro semestre de 2026
com os valores, os dados de receita, despesa, superávit do período até junho de 2026. Pode passar. Bom, vamos lá. A gente estava falando de orçamento, né? Então, o nosso orçamento de 2026, ele foi estruturado, ele foi realizado ainda em 2025, né? Sempre no exercício anterior, né? Já sabíamos da questão do desmembramento, né? Mas como o desmembramento foi realizado agora em junho, o nosso orçamento, ele ainda fazia parte, ele faz parte ainda, né, dos 3 conselhos juntos. Tá? Então, a nossa receita, a nossa despesa, ela foi feita com base nos 3 conselhos, porque ainda não houve a avocação total. Então, de janeiro a junho, toda a arrecadação foi feita em conjunto e toda a despesa também foi realizada em conjunto. No entanto, para que pudesse ter uma prestação de contas eficiente e correta, todas as receitas foram lançadas separadamente, de acordo com cada CR, e cada despesa também tem o seu próprio centro de custos, separados pelo CRT 01, 05 e 06. Tá? Então, a contabilidade, desde a confecção do orçamento em 2025 para a execução dele em 2026, já é baseado no centro de custos, dividindo-se as informações entre o 01, 05 e 06. Tá? Então, aqui eu trago a informação completa e depois eu trago para vocês a informação de cada um dos regionais. Então, o nosso orçamento total, a partir de maio, foi feita uma reformulação, como eu falei para vocês, para incluir o superávit de exercícios anteriores, que vai ser repassado ao 05 ao 06. Tá? Então, conforme a resolução que trata sobre o desmembramento, em 31 de 12 de 2025, feito a apuração do superávit financeiro, esse superávit será distribuído, né, mas já foi contabilizado pelos percentuais de acordo com o número de adimplentes até 31 de 12 de 2025. Então, apurado-se o valor total do superávit, este foi dividido em conformidade com o número de adimplentes de cada um dos regionais. 01, 05 e 06. Tá? Então, vamos fazer a distribuição do 05, do 06 e vamos continuar com o superávit que é proveniente do 01. Tá? Então, o nosso orçamento da receita corrente é de 24 milhões e a dotação adicionada por fonte que refere-se a esse superávit para o desmembramento é de 10.372.000, já considerando a aplicação financeira. Tá? Uma vez que foi levantado o valor do superávit financeiro, esse valor foi aplicado, está aplicado, né, em contas específicas do 05 e do 06. Quando eu falo contas específicas, foi aberta uma conta bancária, esse valor foi separado, esse valor está rendendo desde fevereiro. Assim que o 05 e 06 nos informarem as contas bancárias, esse valor vai ser repassado como superávit de exercícios anteriores, conforme está previsto na resolução. Então, o nosso orçamento total aí para 26, desculpa, é de 34.372.000. E a nossa receita arrecadada, a receita corrente, até o momento foi de 15.114. Então, só esclarecendo, os 24 milhões é a receita prevista, tá? Os 10 milhões é aquele superávit que a gente vai repassar. Então, dos 24 milhões previsto, nós arrecadamos até 30 de junho R$ 15.114.280,39. Então, representa 62,98% do valor previsto dos 24 milhões. Tá? Com relação à despesa, como eu falei, o orçamento ele é equilibrado. A receita ela é prevista igual à despesa, então ela reflete a mesma coisa. A nossa despesa realizada até o momento foi de R$ 8.608.266,21, representa 25,84%. Pode passar. O saldo disponível. Então, em 30 de junho, o total em contas bancos e aplicações financeiras era de R$ 26.049.000. 99,78% deste valor está em aplicações financeiras e apenas 56.416 está em uma conta corrente da Caixa Econômica. Pode passar.
é o resultado financeiro. Tá? O resultado financeiro, ele refere-se ao valor total que temos em banco e contas aplicações financeiras, que em 30/6 era de 26.049.000, menos o nosso passivo circulante, as obrigações a curto prazo, que são de 1.778.000. Então, temos um resultado financeiro superavitário em 24.270.000. Tá? Esse valor contempla todo o sistema ainda. Lembrando que nós já tivemos a eleição do 0506, mas não houve ainda o desmembramento oficial, porque estão em trâmites ainda de processo de abertura de CNPJ, conta bancária. Tá? Então, de janeiro a junho, como eu falei, a arrecadação e a despesa foi realizada em conjunto. Ela é separada na contabilidade, mas as informações, elas vêm. Tá? Pode passar. Então, a nossa receita, né? De onde vem a composição da receita? Então, a receita do CRT ela é proveniente da arrecadação das anuidades, que nós chamamos ali de receitas de contribuições. Então, de janeiro a junho, a arrecadação com as anuidades, pessoa física e jurídica, de 2026, de exercícios anteriores, foi de 7.076.000, que representa 46,82%. As receitas de serviços provenientes ali da TRT, inscrições, taxas, totalizaram 6.017.000, representa 39,81% do valor arrecadado até o momento. As receitas financeiras, multas e juros, totalizaram 1.888.000, representando 12,49%. E outras despesas, receitas correntes, 131.000, representando 0,87%. Então, o total arrecadado representa 15.114.000. Então, nós vamos observar nesse primeiro semestre que as anuidades elas ainda ficam como a primeira fonte ali de maior arrecadação. O segundo semestre tende a inverter, porque as TRTs elas sobressaem com relação às anuidades. Então, a gente tende a arrecadar mais com as TRTs do que com as anuidades. Então, é uma receita muito importante para o CRT 01. E ali eu destaquei, né, que o rendimento de aplicação financeira total de janeiro a junho foi de 1.312.000. Então, a arrecadação é uma arrecadação que fica 100% para o Conselho e não tem repasse de cota à parte. Pode passar? Pode passar. Eu sempre trago um comparativo da receita arrecadada do ano anterior com a do ano corrente. Tá? Nossa receita de janeiro a junho ela foi superior à receita de 2025 em 2.745.000. Então, isso representa um aumento de 22,19% da arrecadação comparado ao mesmo período de 2025. Pode passar. Como eu falei para vocês, a receita é lançada separadamente para o CR, para que a gente possa fazer a apuração e também depois o encontro de contas. Tá? É importante ressaltar que, conforme está previsto na resolução do CFT, nós teremos um encontro de contas que é o total arrecadado pelo CR menos o total da despesa realizada. E aí haverá ou o repasse do superávit para o 0506 ou a devolução de algum valor, caso o valor da despesa seja maior. Tá? Então, o que eu trago aqui para vocês? Quando eu fiz o orçamento dos 24 milhões, eu fiz um estudo para entender qual seria o valor previsto de arrecadação de cada um dos CRs. Tá? Então, para o 01, ficou dos 24 milhões, 11.030.000, que representa 45,96%. Então, desses 11.030.000 que nós previmos, já foi arrecadado 7.328.000. Então, dizerei que a gente arrecadou 66% do valor previsto. Para o 05, a previsão de arrecadação para 2026 é de 6.954.000. Já foi arrecadado até junho 4.107.000, representando 59,7%. Para o 06, a previsão de arrecadação era de 6.015.000, já foi executado 3.677.000. Então, ali está na margem de 61,14% do valor previsto. Tá? Com relação também a um dado importante, né, que está dentro das diretrizes do sistema CFT-CRT, é o percentual de aplicação do gasto de pessoal
versus a receita líquida. Então, quanto eu arrecado, quanto dessa receita que a gente arrecada, a gente está empregando dentro de pessoal, né? Nosso percentual limite é 55%, até o mês de junho foi atingido 30,5%, ou seja, 15.114 é a nossa receita líquida, o gasto com pessoal foi de 4.541.000 até junho, representando, então, 30,05% da receita líquida. Essa tabela, né, ela demonstra as despesas e faço um comparativo com o ano de 2025 e 2026, onde houve aumento ou redução das despesas, né? Então, como a gente compara a receita, a gente também compara a despesa. Comparando a despesa realizada até junho, ela teve um aumento, né, com relação a 2025 de 4,44%. É um crescimento bem pequeno com relação ao ano anterior, né, frente à nossa receita que aumentou 22%. Nossas despesas com pessoal, encargos e benefícios, né, só para vocês entenderem, despesa com pessoal é propriamente a folha de pagamento. Então, salário, gratificações, férias, 13º, 1/3, abono. Os encargos trabalhistas são INSS, FGTS e PIS. E os benefícios que temos hoje é o Vale Alimentação, transporte para quem solicita, e o auxílio creche e o plano odontológico. Então, esses valores compõem a despesa de pessoal, encargos e benefícios. O valor total até junho foi de 4.541.000. Em 2025, 4.199.000. Então, houve um aumento de 8,13% comparado com o mesmo período de 2025. Diárias de funcionários até o mês de junho, 492.000 contra 495.000, uma redução de 0,62%. Material de consumo representa gastos com material de expediente, gêneros alimentícios, combustíveis, peças de veículos, totalizaram 83.000, houve uma redução de 9,82%. Diárias de conselheiros, diretores e convidados, até junho foi de 799.000, houve um aumento de 23,75%. 25, voltou. Auxílio representação, até junho foi R$ 300, então uma redução comparado com 2025. Getons, 32.052, ano passado 3.917, então houve um aumento de 28.000. Serviço de terceiro pessoa física, nessa rúbrica estão as despesas com os estagiários, então esse ano a gente tem mais estagiários, então a despesa está em 20.257, ano passado foi de 8.728. Indenizações de quilometragem totalizaram 345.000, tivemos um aumento, né, de 23,12%. Passagens aéreas, 672.000 contra 825. Então, tivemos uma redução de 18,51%. Serviço de terceiro pessoa jurídica são as despesas mais fixas do Conselho. Então, aluguel, energia, internet, serviços, contratações, né, de pessoa jurídica, totalizaram 1.104.000 contra 1.185.000. Então, a gente teve uma redução de 6. Fundo de reserva do CSC, esse valor é um valor que a gente paga mensalmente ao Conselho Federal, e são contratações de pessoas jurídicas que estão feitas pelo próprio CFT. É feito um convênio, né? Então, por exemplo, os gastos com a implanta informática, são os sistemas informatizados da contabilidade, o centro de custos, CISPAD, são feitos através do CFT e é dividido pelo sistema, então, mensalmente, esses gastos são repassados para nós, o CRT01, através de um boleto bancário, tá? Então, esse valor do fundo de reserva do CSC, o próprio CFT nos encaminha no ano anterior. Então, quando a gente faz o orçamento, esse valor já vai fixo e, mensalmente, a gente vai pagando esse boleto de acordo com a utilização desses sistemas ou desses serviços. Então, até o momento foi 186.000 contra 234.000. E, por fim, despesas bancárias e taxas totalizaram 329.000. Então, a nossa despesa total realizada até junho foi de 8.608.000, de 4,4% comparado ao ano anterior. Tá? Um dado importante também para informar para vocês é que, além das despesas serem lançadas separadamente esse ano pelo 01, 05, 06, nós temos também a separação por centro de custos.
Então, quando a gente faz o orçamento, nós já fazemos essa separação das despesas por centro de custos. Então, temos as atividades finalísticas, que compõem as atividades da fiscalização, que é o PNFI, a Comissão de Fiscalização, a GTEC, as atividades do plenário, atividades de orientação e normatização. Tá? Então, nós temos aí 5 centros de custos que compõem as atividades finalísticas. E por que é importante que a contabilidade lance as despesas separadas por centro de custos? Porque o próprio TCU nos informa, nos solicita qual é o quantitativo gasto com as atividades finalísticas, quanto se gasta com a fiscalização, e é uma das diretrizes também do sistema CFT-CRT, que se informe, né, que a gente consiga atingir percentuais de aplicação para as atividades finalísticas do Conselho. Tá? Então, o total realizado aí foi de 4.389.000, dividido entre fiscalização, GTEC, plenário, orientação e normatização. Pode passar. Dentro da divisão entre as atividades finalísticas, também é dividido por 01, 05 e 06. Então, estou fazendo tudo de triplicado, né? Então, para o 01, as atividades finalísticas totalizaram 1.946.000, para o 05, 1.015.000, para o 06, 1.427.000. Tá? Então, assim está distribuído para cada um. Pode passar. E temos as atividades meio, tá? Então, a proposta é que para o próximo ano a gente consiga reduzir esse número de centro de custo, porque foi feito um planejamento pelo CFT, mas percebeu que não dá muito certo. Você tem um número absurdo de centro de custos que não traduz uma informação relevante, né? Então, uma das propostas que eu vou trazer para a diretoria, para a comissão de tomada de contas, é que para 2026 a gente não tenha um número absurdo de centro de custos, porque não faz sentido. As atividades finalísticas com certeza serão mantidas, mas atividades meio a gente precisa alinhar melhor, porque não há possibilidade de a gente ter mais de 18 centros de custos para que a contabilidade faça essa separação. Muitas vezes a informação é de 4 mil, 5 mil, 12 mil reais para um orçamento de 24 milhões. Não é uma informação que traga nenhuma eficiência na tomada de decisão, né? Então, para esse ano, especificamente, eu precisei ainda criar o CRT 05 e CRT 06, atividades meio, né? Então, aumentou ainda mais isso e ampliou. Então, a proposta para 2027 é que a gente reduza esse número de centro de custos, colocando só o que a gente precisa realmente extrair de informações e não um número tão extenso de centro de custos. Tá? Então, as atividades meio são compostas hoje por 18 centros de custos. Né? Temos aí gestão administrativa, 05, 06, gestão financeira, jurídica, assessoria, informática, comunicação, atividades do gabinete, sistema CFT, inteligente, diretoria, comissão de tomada de contas e capacitação. Pode passar. Dentro aí também das atividades meio, eu preciso fazer essa distinção entre 01, 05 e 06. Então, o total com 01 foi de 2.021.000 para as atividades meio, o 05, 1.129.000 e o 06, 1.071.000. Então, totalizou 4.222.000. E aí, a consolidação final, né? Então, dos 8.612.000 das despesas, o 01 participou ali com 46,8%, o 05, 24,90% e o 06, 29,02% do total das despesas. Pode passar. Bom, esse é o último gráfico que eu trago. Em azul é os meses de janeiro a junho da arrecadação, da receita, né? O mês de melhor arrecadação até agora foi março, com 3.225.000. Em amarelo, a despesa. Até agora, a maior despesa foi aí no mês de junho, 1.735.000. E em verde é o superávit. Então, observe que em todos os meses a arrecadação ela foi superior à despesa, né? Adicionando ali um superávit. Então, a gente tem um superávit mensal, né, de janeiro a junho, e no acumulado nós temos esse superávit orçamentário de 6.501.000. Então, arrecadamos no total 15.114.000, nossa despesa total 8.612.000, nosso superávit 6.501.000 até junho. Pode passar. Então, tendo em vista que não foi constatada nenhuma impropriedade, né, o balancete pode ser encaminhado para aprovação. Neste caso, como o presidente colocou, essa primeira vez não foi encaminhado para a comissão de tomada de contas, mas a próxima vez nós vamos estar fazendo primeiro o levantamento junto à comissão e depois ao plenário.
Agradeço a todos, muito obrigada. A palavra está aberta aos conselheiros. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Geraldo, a palavra está franqueada a você. Bom dia. Gostaria primeiramente de parabenizar a apresentação. Clara, esclarecedora, demonstra a preocupação do Conselho, princípios que regem a administração, 37, constitucionalidade, impessoalidade, propriedade, eficiência. Minha dúvida especificamente está no slide 13. Tá inteiro. Slide 13, por favor. Esse é o 16. Um pouquinho para cima. Mais um. Aí. Ficou reserva do CSC. Isso. Ficou claro, o CFT passa um boleto e só paga. A minha dúvida é o que significa a sigla CSC. Centro de Serviços Compartilhado. Ah, tá. É porque o sistema compartilha daqueles contratos. Então, o CFT encaminha uma informação. Olha, nós vamos fechar um contrato com a Implanta. A Implanta tem tais sistemas. Quais que o CRT-01 vai querer? Aí a gente faz a listagem e tal. Então, isso é dividido de acordo com a solicitação atendida ou não. Excelente. A dúvida é que nas últimas verdes e vermelhos, qual Eu já vi aí que critério? houve uma confusão de cor. Então sim. não é eu que estou Não, confuso, não. É Foi porque mero erro material. aumentou é vermelho, diminui é verde. Aqui houve confusão. Mero erro material, então. Tranquilo. cor mesmo. Obrigado pela atenção e parabéns. Conselheiro, não é erro material. O que está em vermelho é que houve um acréscimo. Parada 2025. E o que Sim, tá... mas acontece que tem que considerar o sinal que está antes do número. A penúltima coluna tem positivo e negativo. Aí não bateu com a cor. Aí por isso Errou a cor. A cor está errada. Obrigado, parabéns. Só a cor. Muito obrigado, Geraldo. A sua explanação demonstra estar atenta ao esclarecimento. Gostaria que colocasse no último slide, por favor. Último slide, por favor. Vou deixar registrado, a Thalita Mendonça Medeiros tem o meu sobrenome mas não há nenhum parentesco. Passando para o item 7.1 da pauta, nós vamos tratar de um processo... tem que fazer a votação do relatório antes. O relatório já foi submetido a debate. Presidente, Valéria. Posso? Está com a palavra, Valéria. Só uma consideração, agradecer, Thalita, excelente apresentação, excelente. Muito esclarecedora, é muito importante, porque nem todos os presentes têm conhecimento sobre as características, as especificidades da administração pública e da responsabilidade que cada um de nós que aqui está assumindo. Então, eu achei muito boa a sua palestra. Parabéns. Obrigada, presidente. Ok, não havendo mais debate, solicito a TI que coloque na tela para votação. Em oportuno, faço o registro da presença da Iraci Vieira Santos Silvano, diretora do Sintec DF, e a presença do Evert Maciel de Medeiros. Obrigado por estarem prestigiando a nossa plenária. Em votação.
Relatório aprovado por 14 votos sim, unanimidade. Dando seguimento à pauta, nós vamos partir para o item 7.1, processo de ética profissional. Vou solicitar e peço a compreensão que permaneça na sala apenas os conselheiros, diretores, representante da GTEC, representante do departamento jurídico, assessora do plenário e TI. O processo de ética é sigiloso. Peço a compreensão de todos, retornem dentro de alguns minutos. A gravação também será suspensa, porque não pode ser feita gravação em processo de ética. A leitura será feita pelo nosso vice-presidente, o parecer conclusivo da Comissão de Ética e Disciplina Profissional, uma vez que ele era o coordenador. A palavra está com você.